O dia é de muita expectativa aqui no Brasil e lá fora também. Vem aí a super quarta, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem as taxas de juros. O mercado está atualizando o tempo inteiro as apostas. Os americanos, por exemplo, devem baixar sua taxa de juros, que estava no maior patamar em décadas. Vai ser a primeira queda desde a pandemia. A dúvida é se vai ter uma redução de 0,25 ou de 0,5. É certo que a inflação está cedendo por lá. E agora será possível aliviar as taxas que tanto pesam para as famílias e para os investimentos das empresas. A inflação nos Estados Unidos, depois daquele pico pós-pandemia, ela está convergindo para a meta de inflação nos Estados Unidos. A meta lá é de 2% ao ano. No Brasil, o caminho é o oposto, porque a tendência é de alta na Selic, que é a taxa básica de juros. Por aqui, o Banco Central está de olho no aquecimento da economia. O país cresceu mais do que o previsto, especialmente nos serviços e no comércio. É um movimento generalizado. A loja de malas sentiu o aumento nas vendas. Às vezes, assim, compra pra frente, né? Parcela, mas não deixa de comprar. Compra em 10, compra em 12. O comércio movimenta tudo, né? Se tem comércio, tem transporte mais cheio, movimenta tudo. É uma boa notícia, sem sombra de dúvida. Mas ela pode produzir, como efeito colateral, o aumento da inflação. O problema é que quando você acelera nessa intensidade, que não tem sido o padrão típico brasileiro ao longo dos últimos anos, a gente acaba crescendo mais do que a gente consegue entregar na economia, do que a gente consegue ofertar. E é exatamente aí que entra o trabalho do Banco Central. Colocar uma Selic mais alta, justamente para segurar o aumento de preços. O problema é que essa decisão não é fácil. O temor do governo é frear um crescimento da economia capaz de gerar mais e mais empregos. Os juros vão cair fora. Está havendo uma desaceleração da economia mundial. Então vai haver corte de juros. A China, provavelmente, que está desacelerando forte, vai ter um pacote de estímulo. O Japão, que estava ameaçando aumentar os juros sem parar, já disse que não vai aumentar mais. Então está havendo uma recoordenação dos bancos centrais e das autoridades fazendárias do mundo em proveito de uma sustentabilidade do produto. Qual vai ser o rebatimento aqui? Então, é essas considerações que o Banco Central vai ter que levar em conta para tomar uma decisão. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a super quarta dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. O que vai pesar nas decisões dos bancos centrais daqui e de lá para subir e descer as taxas de juros e quais os impactos desses movimentos para a economia. Neste episódio, eu converso com Sérgio Lamouty, editor executivo do Valor Econômico. Quarta-feira, 18 de setembro. Lamouty, vou começar a nossa conversa pelos Estados Unidos. Por lá, as taxas de juros permaneceram inalteradas. Isso já acontece por 8 reuniões consecutivas no nível mais alto dos últimos 20 anos. Então, eu queria que você nos explicasse o que esse possível corte indica sobre a economia norte-americana e por que isso só deve acontecer agora. Até alguns meses havia uma impressão que a economia americana estava crescendo muito e em alguns momentos chegaram a se imaginar que haveria um corte apenas no ano que vem. Mas os últimos dados começaram a mostrar um enfraquecimento de indicadores importantes, como no mercado de trabalho, geração de vagas, por exemplo. Na economia, o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos mostrou que o mercado de trabalho do país criou 800 mil empregos menos do que inicialmente se estimava no período de 12 meses encerrado em março. Então, começou a ter um receio, inclusive, de que possa haver o que se chama de uma desaceleração abrupta, um pouso forçado da economia americana. Logo ocorreu um consenso de que nesta reunião o Fed, que é o Banco Central Americano, vai cortar os juros. Até há uma discussão se ele vai cortar 0,25 ou meio ponto. Tá? Quer dizer, uma economia, quando a economia americana, a principal economia do mundo, freia, você pode, se for uma desaceleração abrupta, você pode ter uma complicação para a economia global. Então o Fed tenta fazer com que essa desaceleração seja um pouso suave. É o que ele vai tentar começar amanhã. Eu queria entender esse impacto para a economia global. Que você nos explicasse didaticamente o que acontece no mundo quando há um pouso forçado em termos de juros. Se houver um pouso forçado da economia, ele teria que cortar os juros muito rapidamente. Então ele vai tentar fazer com que a desaceleração da economia
ocorra de uma maneira suave, com ele reduzindo os juros aos poucos. E o que isso impacta a economia global? Primeiro, esse seria o melhor dos mundos. Você teria uma perda de fôlego da economia americana, então os Estados Unidos continuariam a importar muita coisa do mundo, mas a um ritmo um pouco mais fraco, sem algo abrupto, e os juros cairiam. Isso é uma coisa muito importante. Juros altos nos Estados Unidos sempre são complicados para o resto do mundo, principalmente para países emergentes como o Brasil. Você tem os Estados Unidos como o emissor de títulos de risco zero. Se a taxa de juros americana é elevada, muitos investidores do mundo vão comprar esses títulos e deixar de investir em outros lugares, como o Brasil, por exemplo. Se esses juros começam a cair, o fluxo começa a ser mais favorável para países emergentes, como o Brasil. E o Brasil vai fazer algo que vai aumentar a diferença entre os juros internos e externos. Então, vai acontecer uma coisa simultânea que pode tornar o fluxo para cá maior ainda. Ou seja, quando o juro americano está alto, os investidores pensam da seguinte forma: eu vou botar meu dinheiro lá, nos títulos de lá, porque eu vou ter um retorno alto, porque os juros estão altos, e o meu risco é muito baixo, ou zero, como você disse. Exatamente. Quando os juros lá começam a cair, os investidores começam a pensar, quer saber? Eu estou a fim de lucrar mais, estou a fim de ganhar mais. Vou procurar outros mercados, pode ser o Brasil, pode ser qualquer outro país, em que o risco, embora seja maior, não seja tão assustador assim, mas a rentabilidade vai me dar uma boa grana no fim das contas, é isso. Exatamente, esse é um dos canais. Ele pode ocorrer para moedas, o investidor pode aplicar na renda fixa para ganhar aqui com o real. Ele pode vir para a Bolsa Brasileira, mas o que os analistas estão vendo como mais atrativo é o real, a aplicação na moeda brasileira, porque você tem justamente esse movimento. O Brasil já está com um juro elevado e esse diferencial entre o juro brasileiro e o juro americano vai aumentar. Então, é uma boa oportunidade para os investidores entrarem aqui. Talvez no curto prazo, porque há dúvidas sobre a posição fiscal do Brasil no longo prazo, mas essas operações de mais de curto prazo para aproveitar o rendimento dos títulos brasileiros tende a crescer. Agora, os investidores que podem sair dos Estados Unidos e vir para cá apostando no real, eles já poderiam vir com o juro no patamar que está, na Selic no patamar que está, porque ela está num patamar alto. Aqui no Brasil, a nossa realidade é diferente da dos Estados Unidos. Se lá a expectativa geral é de queda nos juros, aqui é de aumento. Eu queria entender por que os juros devem aumentar aqui, se recentemente saiu um dado de que a inflação estava recuando. Essa é uma discussão boa. Até 45 dias atrás, um pouco mais ou menos, havia uma expectativa de que a Selic continuaria onde ela está, no mesmo nível de 10,5%. O que aconteceu foi que algumas incertezas permanecem e expectativas de inflação estão se distanciando da meta. No regime de metas de inflação que a gente segue, isso é muito importante. É uma meta baixa para os padrões brasileiros de 3%. Então a expectativa de inflação para esse ano está em 4,35%. Para o ano que vem, 3,98%. Para os outros anos, acima da meta de 3%. Então você tem expectativas elevadas. O câmbio, o dólar, está muito alto. Ele tem recuado um pouco, mas ele ficou no nível alto. A moeda brasileira teve o pior desempenho no primeiro trimestre, diante de um ranking de 36 divisas mais negociadas. Recuou 13%. Esses fatores acabaram alimentados por incertezas, principalmente fiscais. Você tem o governo se esforçando para tomar algumas medidas para o cumprimento da meta deste ano e do próximo, da meta de resultado primário, que não inclui gastos com juros. Mas quando você olha mais para frente, você tem dúvidas fiscais. O governo reluta em adotar medidas estruturais para controlar o déficit pelo lado dos gastos. Então, quando você olha a dívida pública, a dívida bruta no governo Lula deve crescer 10 pontos percentuais. Ela deve ficar próxima de 80%, superar 80% do PIB, que é um nível alto e a trajetória preocupa. Você tem ainda dúvidas sobre como será a política monetária no ano que vem, quando o Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária, deverá ser o presidente do Banco Central no lugar do Roberto Campos Neto. Isso traz incerteza.
Então, mesmo que a inflação corrente, né, quer dizer, o número do IPCA, que foi divulgado semana passada, de fato, ele foi baixo. O Brasil registrou deflação em agosto. O IPCA ficou negativo, menos 0,02%, quase zero. Isso significa que, na média, os preços caíram no mês passado, o que não acontecia desde junho de 2023. Os números de serviços vieram um pouco melhores. Os núcleos que tentam eliminar aqueles fatores que tornam mais volátil os índices também vieram comportados. Mas você tem esse conjunto de fatores que eu mencionei, levou os analistas a considerar que é inevitável uma alta de juros nesse momento, embora seja incomum você subir os juros no Brasil quando o ciclo nos países desenvolvidos está em queda. Quer dizer, nós estamos na contramão do mundo. Por que é incomum? Quando os juros caem lá fora, vai aumentar o fluxo de dinheiro para cá. Você tem uma pressão, o câmbio, que é um fator sempre importante para a inflação, ele tende a se valorizar, o dólar tende a cair. Então, ele vai aliviar pressões inflacionárias. Você tem um cenário mais tranquilo, você não vai importar... Também o mundo não está inflacionário. Se a principal economia do mundo está desacelerando, você tende a ter um mundo menos inflacionário. Então você tem fatores que contribuiriam para não haver um aumento de juro aqui. Mas essas incertezas acabaram levando o mercado a embutir nos preços essa alta de juros. Embora, como os nossos juros estão elevados, como você mencionou no início, os juros lá fora vão cair, a expectativa é que o ciclo de queda de juros, de alta de juros aqui, seja pequeno. Não vai ser curto, ele tende a ser pouco intenso e não prolongado. Isso é uma boa notícia. Tá, mas um aumento de juro agora, mesmo que seja num ciclo curto, ele não tem um impacto inibidor do crescimento da economia? Tem um impacto inibidor. Parte, inclusive, dos motivos pelo que se formou esse consenso de que é necessário aumentar os juros é o próprio ritmo da atividade. Tá? A política fiscal também está muito expansionista, ela está, via transferência de renda, impulsionando a economia. A gente teve um segundo trimestre, a economia cresceu 1,4% em relação ao primeiro. Quando você anualiza essa taxa, ela é uma taxa de quase 6%. A economia está crescendo muito e o mercado de trabalho está muito forte. A economia brasileira fechou o mês de julho com mais de 188 mil empregos novos com carteira assinada, 32,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. De janeiro a julho, o Brasil criou 1,5 milhão de postos de trabalho novos. E os números do CAGED também mostram que o salário médio foi de R$ 2.161 em julho, uma ligeira alta em relação ao mês de junho. Então, uma das coisas que o Banco Central pretende é justamente desacelerar esse ritmo de crescimento. A dificuldade é fazer uma sintonia fina com que não haja uma desaceleração abrupta por aqui também. Porque você também vai haver no próximo dos meses, a política fiscal deve ser um pouco mais controlada. Os gastos devem crescer um pouco menos do que estavam crescendo. O mercado de trabalho tende a desacelerar. Acho que vale a pena, Lamouty, explicar para quem nos ouve e que está começando a se interessar sobre esse assunto, por que é bom para o Banco Central desacelerar a economia, mesmo que seja um pouco? A economia ela tem que crescer num ritmo que não gere desequilíbrios, principalmente inflacionários e eventualmente externos. Hoje nós não temos problemas de desequilíbrio nas contas externas, mas o que pode acontecer é o seguinte: a economia começa a crescer muito. Há uma discussão de que o mercado de trabalho, a taxa de desemprego, estaria próxima ou já estaria abaixo do nível que os economistas chamam de a taxa que não acelera a inflação. Tá? O mercado de trabalho tem surpreendido mês após mês e você pode ter um cenário inflacionário. A renda continua crescendo bastante. É evidentemente que é favorável e é positivo que a renda cresça, que o emprego cresça. Mas, a depender do ritmo, você pode ter aumentos de preços muito altos e a inflação pode começar a ficar muito alta. Ela ainda não está muito alta, mas ela está bem acima do centro da meta. A gente está rodando com uma inflação em 12 meses em 4,20%, 4,5%, quando o centro da meta é de 3%. Então, você tem que calibrar para que a inflação fique próxima do centro da meta e que a atividade cresça ao máximo ritmo possível sem que gere pressões inflacionárias. Quer dizer, é um equilíbrio difícil. Não é algo simples que ele tem que fazer. Ou seja,
o Banco Central não é o cara mal da história. Ele está só trabalhando e às vezes toma decisões impopulares para que não haja um descontrole inflacionário, porque afinal de contas o trabalho dele é esse, né? É deixar a inflação dentro da meta. Exatamente. A crítica que se faz ao Banco Central é que o Banco Central, que tem essa atribuição e que tem essa missão, não precisa olhar para outros lados, é justamente esse, que não olha para outras variáveis da economia e, às vezes, uma decisão do Banco Central faz com que a economia brasileira fique, sim, menor ou menos pujante, né? E é algo que não está ocorrendo, né? Se a gente olhar, a inflação no ano passado, também ela ficou próxima ao teto da meta. Então, ele não vem promovendo uma desaceleração exagerada da economia para trazer a inflação para a meta. A gente teve um crescimento de quase 3%, com uma inflação próximo ao teto da meta no ano passado. Esse ano a gente deve ter um crescimento próximo de 3%, com uma inflação também perto do teto da meta. Então ele não está promovendo um aperto exagerado. Algo que não está ajudando é a política fiscal. A nova projeção de déficit nas contas públicas é de 28 bilhões e 800 milhões de reais, exatamente ali no limite da meta que a lei das regras fiscais permite. Esse valor é o dobro do previsto há 2 meses no último relatório de receitas e despesas. O próprio governo não ajudou, porque o governo também começou a falar coisas assim que contraditavam o próprio discurso que estava sendo construído. Então, não estou tirando a razão de quem critica o governo. Eu mesmo falei, nós também erramos. Às vezes, os erros são nossos. A gente tem essa combinação, os economistas insistem muito nisso. Se você tem uma política fiscal mais expansionista, como a que a gente tem, nós teremos uma política monetária mais restritiva. Se você quiser controlar a inflação, né? Quer dizer, se você seguir um regime de política econômica que não se importa com o nível de inflação, você vai ter uma política monetária com juros baixos e uma política fiscal expansionista. Isso vai gerar pressões inflacionárias, desequilíbrios. E uma inflação alta acaba desorganizando a economia, acaba prejudicando os mais pobres, acaba prejudicando as decisões de investimento das empresas. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Lamute. Tem um ponto aí que foi uma declaração do ministro Fernando Haddad, em que ele diz assim, está havendo uma desaceleração da economia mundial, então vai haver corte de juro. A China, provavelmente, que está desacelerando fortemente, vai ter um pacote de estímulo. O Japão, que estava ameaçando aumentar os juros sem parar, já disse que não vai mais aumentar. Essas considerações que o Banco Central vai ter que levar em conta para tomar uma decisão. Eu queria, à luz do que disse o ministro Fernando Haddad, te perguntar se o Banco Central está sensível a essas movimentações que você citou e que o Haddad também menciona. Eu acho que o Banco Central tem olhado isso também. Por exemplo, houve um ponto que eu acho que é importante a gente discutir. O Gabriel Galípolo, que vai ser o futuro presidente do Banco Central, sendo aprovado pelo Senado, que deve ocorrer, ele deu declarações bastante duras há algumas semanas. A gente sai de um ciclo de corte para afirmar a possibilidade de manutenção de taxas de juros mais elevadas e mais restritivas por mais tempo e colocando na mesa a possibilidade de alta. Depois, o Roberto Campos Neto, que é tido como até alguém mais duro em termos de política monetária do que ele, foi mais contemporizador e chamou muita atenção para a questão externa. Então, quer dizer, do ponto de vista externo, a gente tem corte de juros nos Estados Unidos, também teve na zona do euro, e a China também está com problemas de crescimento. As commodities, por exemplo, estão desacelerando um pouco. Então, acho que tem isso na cabeça do Banco Central, sim. O próprio Galípolo depois deu novas declarações em que o mercado interpretou como deve haver um aumento aqui de juros brasileiros de 0,5 ponto e não de 0,25 e não de 0,5 ponto, como havia sido sugerido pelas primeiras declarações dele, porque ele tinha sido bem duro, o que foi até incomum. Incomum porque o Galípolo é próximo do PT e do Lula e o Campos Neto é distante do governo e próximo do bolsonarismo, né? Então tem ainda essa nuvem que paira sobre a decisão tanto de Galípolo, porque uma parte das pessoas acha que ele tenderia a
a fazer o gosto do governo, e o governo acha que o Campos Neto quer meio que sabotar o governo. Então a gente tem essa nuvem, né, desde o início da gestão Lula. Isso, e tem a visão de que o Roberto Campos Neto é alguém mais duro, quer dizer, tem essa questão da proximidade política com o governo anterior e a proximidade política do Galípolo agora. E o que é curioso é que nessas últimas semanas o Galípolo chegou a soar mais duro do que o Roberto Campos em termos de taxas de juros. Uhum. Isso, até porque o Galípolo ele tem uma missão que é conquistar credibilidade. Se ele for muito frouxo na política monetária, se ele for visto como alguém que acomoda pressões inflacionárias com muita facilidade, ele vai ter dificuldades lá na frente. Então, ele passou a assumir um discurso mais duro, até para ele não ter um custo de credibilidade muito grande. Se ele for percebido como um presidente do Banco Central que acomoda pressões inflacionárias, não persegue o centro da meta, ele vai ter dificuldades. As expectativas de inflação vão subir, o dólar vai subir e ele vai ter uma vida difícil a partir de janeiro. Quer dizer, as dúvidas em relação a como será o Banco Central depois da saída do Campos Neto continuam. Esse é um dos motivos ainda que tem as expectativas para os anos seguintes continuam elevadas. O Galípolo está fazendo um esforço para que essa imagem não prevaleça, mas não é algo que se desfaz de uma hora para outra. Inclusive, o fato deles terem falado seguidamente que é necessário perseguir a meta, as declarações dele, muita gente diz, o Banco Central se ladra, precisa morder em algum momento. Ele ficará entre dois fogos. De um lado, o PT, partido do governo, pressionando por juros mais baixos, e de outro, o mercado achando que é preciso, nesse momento, subir taxa de juros para confirmar esse compromisso com o combate à inflação. E a inflação precisa mesmo ser combatida e voltar para perto de 3%. Ele tem capacidade de diálogo, capacidade de comunicação, tem liderança, tem formação. Então, acho que tem todos os instrumentos para fazer uma boa condução da política monetária. Quer dizer, a nomeação dele para o Senado, quer dizer, a indicação dele para presidente foi bem recebida, o que mostra que ele conseguiu reverter parte dessa imagem de alguém leniente com a inflação que havia no começo. Quer dizer, ainda há dúvidas, porque você vai trocar o Roberto Campos Neto, que é visto como alguém mais duro, e você vai ter que ter um novo diretor de política monetária que ainda está em aberto, que vai ser uma função muito importante no Banco Central a partir de 2025. Agora, eu queria entrar com você num ponto mais técnico, porque o Banco Central calcula que uma alta de 1 ponto percentual, por exemplo, na Selic, isso, se essa alta for mantida por 12 meses, faz com que a dívida bruta do Brasil cresça em cerca de 48 bilhões de reais. Então, eu queria entender contigo como é que a alta da Selic pode comprometer o balanço das contas públicas. A gente já tem juros muito altos. Tá? Acho que isso é algo que torna complicado. A gente tem uma dívida alta com juros altos. Então, o custo dessa dívida é elevado. Tá? A gente paga muito juro. E o juro vai aumentar isso. Quer dizer, nem toda a dívida é atrelada à Selic. Você tem uma parte que é atrelada à inflação, outra parte é prefixada a taxas já determinadas, mas quando há um aumento da taxa Selic, os números são esses mesmos que você falou, quer dizer, não é pouco dinheiro. Não, isso é metade do orçamento para investimento que o governo federal tem. Sim, é muito dinheiro. Para gastar num ano. E o que acontece? Você vai piora a dinâmica da dívida pública. Então, por isso que é importante que esse aumento de juros seja pequeno e dure pouco. E possa começar a reverter isso. Porque o que acontece? Isso não vai afetar o resultado primário do governo, que exclui os resultados com os juros. Mas se você tem juros muito altos por muito tempo, o resultado, o esforço primário que você vai ter que fazer para tentar estabilizar a dívida vai ser maior. Então, é uma questão difícil, há um custo fiscal na alta do juro. Isso é algo que é preciso levar em conta. A melhor coisa a se fazer nesse caso é ter uma política fiscal que reduza as incertezas e permita que os juros possam cair de forma sustentada, para que a gente não tenha que ficar com esse juro muito prolongado. Imagine se ficar esse 1 ponto percentual a mais, se ele ficar por 2 anos, se forem 2 pontos percentuais,
vão ser 96 bilhões de reais no ano. Sem dúvida, porque a ideia de uma política fiscal responsável, trazendo para o dia a dia das pessoas, é simplesmente você não encher a sua vida de despesa e de contas que você não tem dinheiro para pagar. E para isso você precisa se endividar. Então a sua situação fica muito pior lá na frente. O que o Banco Central olha é se o governo está fazendo a lição de casa. Uma parte do mercado, uma boa parte do mercado, acha que são insuficientes as tarefas de casa feitas pelo governo. Uma boa parte dos apoiadores do governo acha que o governo, sim, já deu sinais de que não vai rasgar a fantasia e começar a gastar a torto e a direito. Mas, de qualquer maneira, acho que também vale a pena a gente tentar mostrar para a vida das pessoas o que um aumento na Selic agora impacta na vida delas, já que a gente traz esse elemento do não dá para você gastar mais do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você se endivida. E para se endividar e para pagar essa dívida tem que tomar empréstimo. E para tomar empréstimo vai pagar juro alto. A primeira coisa, vamos pensar para o indivíduo, para a pessoa física. O custo de novos empréstimos e financiamentos vai aumentar. Em geral, as dívidas da pessoa física são com taxas prefixadas. Você tomou um empréstimo, o juro já está definido. Então, você vai comprometer o custo das dívidas futuras. Mas, ao mesmo tempo, se o juro aumenta, isso faz com que aumente eventualmente a sua disposição de poupar esse recurso e não de gastar. Isso são dois fatores que fazem com que a economia ande menos. Para as empresas, o aumento do juro tende a ser imediato. Muitos dos empréstimos são atrelados ao CDI, que anda muito próximo da Selic. Então, por exemplo, quando o juro estava em 2%, muitas empresas se endividaram muito. E, em pouco tempo, a Selic subiu de 2% para 13,75%. Nós tivemos e ainda tem empresas com problemas porque elas tomaram empréstimos, contraíram dívidas com a Selic a 2%, e um ano depois, mais ou menos, o juro chegou a 13,75%. A gente está falando do período Bolsonaro em que os juros ficaram a 2% e o Banco Central, que era o Campos Neto, inclusive, teve que aumentar muito rapidamente e as empresas ficaram numa situação complicada. Isso, e os juros foram mantidos pelo Banco Central nesse governo, então, quer dizer, muita gente demorou. Os juros só começaram a cair em agosto de 2023. Então você teve uma situação complicada, que afetou a vida das empresas. E tem uma outra maneira que o juro afeta, que é na decisão de investir. Quer dizer, que as empresas, eu usei o exemplo da pessoa física, que ela pode investir o seu dinheiro ou consumir, e as empresas, quando elas vão fazer um investimento, elas comparam com a taxa de juro, o custo de oportunidade. Quer dizer, o juro aumentou, você vai ter que ter um projeto em que a taxa de retorno seja maior e mais atraente para você investir em vez de poupar. Então, você pode ter uma desaceleração do investimento. O investimento no Brasil, como se sabe, é muito baixo. Ele está abaixo de 17% do PIB, que é baixo para você ter um crescimento sustentável da economia. Mas nos 3 últimos trimestres, ele cresceu uma taxa razoável. Há uma retomada incipiente do crescimento. Um dos temores é que se o juro subir muito ou ficar alto por muito tempo, você aborte esse processo de retomada do investimento, o que seria muito negativo. Agora, Lamute, para finalizar, num dado momento você disse que a política de transferência de renda, né, que é o cerne da política social do governo, tem movimentado bastante a economia brasileira. E a gente também está falando aqui da necessidade de uma política fiscal responsável que não amplie os gastos do governo, porque ele, no fim das contas, não vai poder pagar. E aí entra numa discussão que é uma discussão séria e válida de o que cortar. Porque se você corta gasto nesses investimentos sociais, você também deixa de impulsionar a economia. Onde é que poderia se cortar dinheiro sem que os mais pobres não perdessem e essa política que dá, esse combustível que dá um fôlego para o motor da economia não cesse? A gente tem, de um lado, um ajuste que você pode fazer pelas receitas, que o governo tem tentado fazer, mas ele dá alguns sinais de esgotamento. Tá? Você pode tentar cortar alguns benefícios fiscais, mas você tem uma resistência política muito grande. Você tem Zona Franca de Manaus, o Simples, você tem uma série de benefícios fiscais que são complicados de você cortar.
E você tem despesas obrigatórias, que crescem a um ritmo muito grande. A Previdência tem crescido muito, mesmo com a reforma da Previdência feita em 2019. E você tem alguns benefícios sociais que também cresceram. Algo que pode ser feito por exemplo, o governo decidiu ter uma política de salário mínimo que ela aumenta o salário mínimo pela inflação do ano anterior e pelo PIB de 2 anos anteriores. Então, o PIB de 2022 vai corrigir o salário mínimo. Você tem um aumento real acima da inflação. A questão é que o salário mínimo no Brasil, ele afeta benefícios sociais, aposentadorias vinculadas ao salário mínimo, que são boa parte dos benefícios, o benefício de prestação continuada, que é para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também está atrelado ao salário mínimo. Então, o que alguns analistas propõem é que você mantenha esses benefícios com o valor real. Você repõe a inflação ao longo do tempo, mas você não daria o aumento real ao longo do tempo. Quer dizer, você congelaria em termos reais. Esses benefícios cresceram nos últimos anos, o valor real delas não está tão baixo. Óbvio que o valor, quando você olha, não é um valor elevado, mas seria uma maneira de você enfrentar esses gastos. Outra maneira seria olhar o funcionalismo, mas o funcionalismo ficou muito tempo sem aumento. Agora você tem alguns aumentos localizados para carreiras. Os analistas defendem uma reforma administrativa para você enfrentar. Então, não é simples cortar gasto no Brasil. É uma tarefa difícil. Você tem questões de economia política que dificultam a tarefa. Te agradeço muito pelo seu tempo e muito pelas suas explicações. Um bom trabalho para você. Eu agradeço a você e aos ouvintes. Muito obrigado, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui, até o próximo assunto.